Eu fiz um vídeo, tá até no meu Instagram, onde eu dava as roupas que eu tinha de quando eu era obesa, né? Eu guardava algumas roupas minhas pra fazer antes e depois, sabe? Tinha uma calça, tinha um short e tinha algumas blusas. E aí, em 2023, antes de eu perder o peso que eu tinha reganhado, o primeiro processo que eu fiz, né, foi dar aquelas roupas. Por quê? Porque eu, sem querer, quando a gente guarda uma coisa que é do seu passado, é como se você o tempo todo ficasse revivendo. É tipo assim, fotografia. Quando a gente pega uma fotografia, a gente olha, a gente volta às memórias do passado, né? A não ser aquelas que a gente era muito pequeno, tipo um bebezinho, né? Mas aquelas memórias lá, a gente sempre volta. Então, quando a gente guarda coisas que recordam o nosso passado, é como se a gente estivesse revivendo. E a gente sempre, tanto vai lembrar as coisas ruins, como também vai lembrar as coisas boas. Então, assim, a gente sabe hoje que o corpo gordo, ele não é somente, é porque come, é porque isso, não, tem várias questões aí, por isso que você vê muitos profissionais falando, obesidade é multifatorial. E as pessoas estão cada vez só preocupadas com o corpo só. O corpo gordo, ele guarda histórias, ele guarda traumas, ele guarda medos, a gordura, ele se torna uma proteção emocional, tudo isso a gente sabe. E quando a gente emagrece, a gente precisa dar fim. Tudo aquilo que simboliza aquela pessoa que você foi. E quando eu fiz esse processo lá, no caso, eu dei fim às coisas que era da obesidade, eu estava dizendo, eu quero finalizar esse processo daqui. E aí eu fui emagrecendo, perdendo o reganho de peso que eu tinha tido, e aí eu dei fim às roupas que eu tinha. Eu já estava com calça tamanho 46, blusa G, enfim, eu dei fim a tudo. Hoje na minha casa, literalmente, só tem roupas do meu tamanho de hoje, que é PM, 38, 36, só tem desse tamanho. Então, se eu hoje engordar, né, eu não tenho o que vestir. Eu preciso literalmente comprar. E aí, semana passada eu fui comprar uma calça, e a 36 ficou meio apertadinha. Eu trouxe a 36. Eu poderia ter comprado a 38? Poderia. Tem algumas calças que eu uso 38. Mas por que eu não aceitei, né? Aquele modelo, eu sei que a 36 cabe em mim, porque eu tenho daquele modelo 36 em casa, e daquela marca. Porque se eu aceito subir um número na minha calça, eu aceito subir 2, 3. Quando eu vejo, eu estou usando 42, 44, 46, porque eu aceitei um primeiro número. Então, quando você faz esse movimento de não aceitar, é como se você dissesse, não, eu não quero voltar para trás. E é essa ideia que a gente precisa ter quando a gente emagrece. Eu emagreci, eu não posso aceitar voltar para trás. Eu tenho que dar um fim àquela história. Dar um fim às roupas, as memórias, que nem hoje. Muito menos eu compartilho antes e depois no meu Instagram, porque antes eu compartilhava muito, hoje eu compartilho muito pouco antes e depois. Porque aquela Claudete, ela foi importante naquele momento, ela não existe mais. Nesse plano agora, do agora não existe. Ela pode existir nas minhas memórias de longo prazo, mas ela não existe mais. Ela me serviu durante um tempo, só que eu agradeci pelo tempo que ela esteve comigo, e agora essa Claudete obesa não está mais. Por isso que eu fiz a cirurgia plástica também. Mais um movimento que eu fiz para dar fim àquela versão minha que eu não quero que ela exista mais. Ela só pode voltar a existir se eu voltar a ter os comportamentos que aquela outra tinha, entendeu? Então, eu queria começar essa aula falando sobre isso, antes da gente entrar no nosso tema, né? A Ju saiu, mas acho que daqui a pouco ela volta. Justamente para isso. Que talvez, né? Acho que a Carla, né, teve reganho de peso, mas quem for entrar depois e ver aí que teve reganho de peso, perceba se você não guardou coisas da antiga versão sua. E se você também, mesmo que você não tenha guardado, você tenha dado as coisas, mas será que você não aceitou a primeira vez que você subiu o número de roupa? Se a gente aceitar o primeiro número de roupa, se a gente aceitar os primeiros 5 quilos que sobem ali, claro, a gente tem oscilações, isso é normal, tá? Tanto por questão de TPM, tem outras questões, momentos da vida, a gente tem oscilações. Mas se a gente aceita mais do que 5 quilos subir ali na nossa balança, a gente aceita 10, a gente aceita 15, a gente aceita 20, né? Subir um peso ali, ver que as roupas começou a ficar apertadas, a gente tem que fazer um movimento para voltar, entendeu? E é esse processo que tem que existir pro resto da nossa vida, porque existe uma memória de sobrepeso, existe no nosso corpo, biologicamente, só que se você se auto-perceber, que é o que eu estava falando nos áudios de hoje, a auto-percepção, você volta rápido. Mas eu preciso me observar meus comportamentos, observar a minha rotina, como é que tá. Se eu não viver nesse processo, eu vou reganhar peso e eu nem vou perceber. Quando eu vou perceber, já perdi todas as roupas, já tô 10, 15, 20 quilos acima do peso. E aí tem que novamente passar por um doloroso processo de emagrecimento, porque é doloroso toda vez que a gente tem que passar por um processo de emagrecimento. A gente abre mão de muita coisa, né? A gente sofre fisicamente, sofre emocionalmente, sofre mentalmente, entendeu? Tem todo um processo. Então, é isso. Vamos embora para a nossa aula de hoje, que é sobre foco e disciplina para emagrecer. Então, quero começar essa aula perguntando, né? A Carla pode colocar aí no chat, né? Qual é a minha maior dificuldade no emagrecimento? Porque não tem. As pessoas falam assim, não é tudo. Não. Às vezes tem. Por exemplo, às vezes tem gente que gosta de treinar. Já treina rotineiramente, é algo que ela gosta. Só organizar os horários, ela já não é que ela não gosta de treinar, ela às vezes está desorganizada e já. Bom. Tem gente que faz dieta, que come, que gosta de se alimentar saudável, que come, é só de vez em quando faz umas refeições assim livre. O problema dela é o sedentarismo, né? Tem gente que é o emocional, que vive ansiosa, e várias outras questões, né? Tem gente que é o sono, que não dorme direito, estresse, entendeu? Tem gente que é água, que não consegue tomar água, porque, gente, um adulto, no mínimo, é 2 litros de água. Um adulto.
tem que tomar 2 litros de água por dia. Você está tomando menos que isso, você não está hidratando nem nada, seu cérebro, seu corpo, 70% do corpo humano é água. Se eu não estou tomando 2 litros, que é o mínimo para um adulto, eu estou deixando meu corpo com déficit de água, inclusive para o meu cérebro pensar. Tá? Rotina, né? A pessoa desenvolver uma rotina que é possível para ela, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma rotina que não é possível no momento que a gente está, entendeu? Então, o cara falou aqui, o emocional. Ótimo, cara. A gente identificar primeiro, né? A gente reconhecer, peraí, qual é a minha questão? Porque nem tudo a gente se enquadra. Mas pode ser que uma coisa que você resolva faça com todas as outras se encaixe. Entendeu? Eu coloquei essas 6 coisas aqui, que são 6 coisas básicas que fazem parte do processo de emagrecimento. Então, às vezes, resolver ser emocional já resolve tudo o resto. A dieta fica em dia, porque se come por emocional, a dieta fica em dia. Se eu procrastino por conta do meu emocional e no treino, o treino fica em dia. Se eu não durmo direito porque eu tô ansiosa, preocupada, e eu cuido do meu emocional, resolve, já. Se eu não tomo água porque eu tô comendo coisa demais por conta do meu emocional, eu já começo a tomar água, já se resolve. Eu cuido do meu emocional, se resolve. Se a minha rotina tá bagunçada porque eu não consigo pensar, porque eu tô o tempo todo ansiosa, se eu cuido do meu emocional, se resolve. Então, às vezes, resolver uma coisa, você já resolve todas as outras juntas. Ali. Tá? Então, ok. Reconhecer é a primeira parte, tá? E aí, quero explicar da forma aqui, dentro da terapia, o que é foco e o que é disciplina, né? Então, a gente começa com essa frase aqui. Foco direciona o caminho e disciplina constrói o resultado. Então, o que é o foco? O foco é eu saber para onde que eu estou indo, né? Não é esse foco que as pessoas, tem que acordar às 5 horas da manhã, treinar e não sei o quê, dieta sempre pesada, contar calor. Não, não é. Dentro do emagrecimento não é isso. É você saber a direção que você está indo. Pensa como se fosse o foco fosse um GPS. O GPS, você coloca lá o endereço, onde você quer ir, você coloca o número, você coloca a cidade, você coloca a rua, você coloca o bairro, você coloca tudo. Então, o foco é isso. Para onde eu estou indo? O que eu quero de verdade? As pessoas, quando você pergunta para elas assim, o que você quer? Sabe a pessoa fala? Eu quero emagrecer. Ou, eu quero emagrecer 10 quilos. Mas não é só isso. Cadê o seu endereço com CEP, com número, com cidade e bairro? Eu quero emagrecer, eu quero perder 10 quilos, eu quero chegar até tantos quilos, eu quero usar tamanho tal, eu quero me sentir confiante, eu quero me sentir segura com o meu corpo. Então tem que ter tudo isso, todas essas características, né? Que é o que tá lá no nosso desafio lá de 60 dias, né? Se vocês olharem lá, como eu quero me sentir, as pessoas não sabem. Elas não têm clareza. Então, como que eu vou ter foco se eu não tenho clareza de onde eu quero chegar? Eu gosto muito, né? E é uma coisa que eu fiz comigo, né? É escrever uma carta para mim, para me ler no meu futuro. Eu tenho uma carta escrita para mim, de como eu gostaria de ser. Tá guardada essa carta, eu não fico lendo ela todo dia. Mas eu dei nome para ela, para essa carta, eu dei um nome simbólico. E eu sempre lembro dela falando assim: esse comportamento é condizente com essa pessoa que eu quero me tornar? Não. Então eu preciso mudar esse comportamento. Eu fiz essa carta. E nessa carta tem meus resultados profissionais, financeiros, comportamentais, emocionais, características que eu quero desenvolver em mim. E eu vejo que aos poucos as coisas estão acontecendo. Eu tenho certeza, eu tenho clareza de onde que eu quero. Então eu dei endereço, eu dei CEP, eu dei rua, tem toda uma clareza dessa carta. Né? Depois, eu acho que quando terminar essa aula, eu vou dar um modelo de carta. Eu vou desenvolver aqui, vou dar um modelo para vocês escreverem aí, para você ter clareza de onde você quer chegar, né? Então, eu só consigo ter foco se eu sei onde eu quero chegar com detalhes, exatamente. E a partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, eu me posiciono para chegar nesse lugar. O se posicionar é o quê? Se alguém chegar e falar assim, o que você quer? Você saber falar o que você quer. Aí chegar alguém e falar assim, não, mas eu acho que você ficar, sei lá, com 20 quilos a menos, você vai ficar muito magra. Você se posicionar e falar assim, não, mas eu quero. E a pessoa vai insistir e você fala, não, mas eu quero. Se posicionar isso. Eu quero. E pronto, acabou. Né? Então, o foco, ele direciona o caminho para onde você está indo. E a disciplina é o que constrói o resultado. Porque a disciplina é fazer todo dia, independente de como eu esteja. Porque eu tenho um caminho a seguir. Eu preciso fazer. Então, eu vou trabalhar por quê todo dia? Porque eu quero receber meu salário. Então, logo, eu tenho a disciplina de trabalhar todo dia. Eu sei que se eu faltar um dia, eu vou ser descontado do meu salário. Eu estou disposta a ser descontado? Não. Entendeu? Então, muitas vezes falta nesse processo de emagrecimento essa maturidade de entender. Peraí, se eu estou no processo de emagrecimento e eu tô falhando todo final de semana, eu tô descontando do meu salário toda semana. Eu tô faltando toda semana nesse processo do emagrecimento. Então, quanto mais eu faltar, mais salários serão descontados de mim. Então, talvez chegar no final do mês, eu receba aquele salário mínimo e fico descontente porque recebi. Mas peraí, se eu olhar, são 4 finais de semana no mês. Dos 4, todos eu falhei? Será que o meu salário no final do mês não está sendo justo? Ou semanalmente, né, que é o que a gente está fazendo? Será que não está justo na segunda-feira eu olhar aquele peso e eu olhar e falar assim, poxa, eu falhei na semana passada mais vezes. Então, a gente precisa ter esse olhar. Tá justo isso aqui? Está condizente com o que eu estou fazendo? Será que eu estou dando o meu máximo ou será que eu posso dar mais? Então, disciplina é isso. Disciplina é eu entender para onde eu estou indo e eu caminho, bati aqui, eu caminho independente de como eu esteja. Porque muitas vezes a gente não quer fazer, é porque eu estou desmotivada hoje. É porque eu estou com isso. É porque eu estou com aquilo. Eu quero resultado. Eu preciso fazer. Na base, é isso, né?
Então, vamos lá. O que é o foco, né? Pela visão comportamental e cognitiva, né? É a atenção direcionada, que é o que eu falei. Eu tenho um endereço. Eu direciono a minha atenção para esse endereço. Foco é escolher em que pensar e agir, mesmo quando há outras opções mais prazerosas e urgentes. Entendeu? Então, se eu sei onde eu quero chegar, por mais que venham outras distrações, peraí, tá dentro da onde eu quero chegar? Pensa se você vai, sei lá, vamos para o centro da cidade. E eu sei que se eu for pela avenida, eu preciso seguir pela avenida ali, tem farol, tem tudo, preciso seguir pela avenida. Chega alguém e fala assim, olha, pega um atalho aqui que é pelo meio do mato, a rua é meio barrenta, é meio ondulada, você vai dar uma balanceada, mas você vai chegar lá no centro da cidade também. E trazendo para o processo de emagrecimento você sabe que você tem que ir pelo caminho certo, correto. Aí chega alguém e fala assim, olha, toma esse remedinho aqui, ó, esse remedinho vai fazer você chegar mais rápido. Aí você se desvia. Aí você toma um remédio, mas aí no remédio você passa mal, você tem reganho de peso, acontece várias coisas. Você desviou, você sabia que era o caminho. Então, muitas vezes acontece assim. Vai aparecer, quando a gente está em processo de emagrecimento, vai aparecer várias coisas para fazer a gente desviar do caminho. Só que se eu sei que eu quero chegar e que eu estou no caminho correto, que é certo, né? O caminho da aprendizagem, porque não adianta nada emagrecer, as pessoas querem emagrecer. Mas, na verdade, você tem que aprender a ser magra. Essa é a verdade. Porque senão não adianta de nada, você vai chegar lá e você vai voltar a engordar. Em questão de 1 ano, 2 anos, você vai voltar a engordar. Eu já atendi pessoas que voltou a engordar depois de 12 anos. Olha só. Então, não é porque você emagrece que você nunca mais vai engordar. Não, se você não continuar cuidando, você pode engordar. Só que quando eu conheço o caminho correto, eu consigo. Antes de voltar, eu consigo frear isso mais rápido, né? E o foco, ele é sustentado por clareza. Quando a pessoa sabe o que quer, por que quer e o que precisa fazer. O cérebro consegue manter a atenção no caminho certo. Olha, o que eu acabei de falar antes de começar essa parte eu sei o que eu quero, eu direciono minha atenção para lá, o meu cérebro, ele vai fazer o quê? Vai fazer eu caminhar no caminho certo, tá? E é enfraquecida pela sobrecarga emocional e mental. Estresse, ansiedade, fadiga, reduzem a concentração e fazem a mente buscar o alívio rápido, como a comida ou distrações. Então, o quê? Eu tô me sentindo, que é o que a Carla trouxe, é o meu emocional, mas o que eu tô sentindo no meu emocional? Estresse, é ansiedade, eu tô fadigada, eu tô insegura, o que eu tô? Eu preciso saber qual é o sentimento que eu tô sentindo, né? Eu falo que é o emocional, mas tá, emocional eu preciso nomear, né? Dentro do que eu aprendi dentro da terapia comportamental, você precisa nomear seu sentimento, né? Eu preciso saber o que eu estou sentindo. Eu tô agora sentindo o que? Eu tô ansiosa, eu tô me sentindo triste, eu tô me sentindo sozinha. O que eu estou sentindo, né? Nomear esse sentimento. Porque como é que eu vou curar ou melhorar algo que eu não sei nem o nome, né? Não existe. Eu preciso saber o nome do que eu estou sentindo. Mas eu só consigo fazendo a autoobservação, né? Então, o emocional e o mental, carregado de pensamentos negativos, fazem sim você se distrair do caminho que você está seguindo, que é certo, né? Por isso que a gente precisa entender a nossa crença central, que foi a aula da semana passada. Dentro dessa crença, eu entender o que ativa o gatilho dessa crença. Dentro do meu ambiente, é o que? É o meu marido? É meus filhos? É minha rotina de trabalho? O que é que ativa o meu gatilho? Né? Que eu só consigo reduzir o ruído desses gatilhos quando eu identifico eles, em que contexto eles aparecem para mim. Tá? E aí, o que é a disciplina, né? Pela ótica da TCC e da análise do comportamento, a disciplina é comportamento, né? Ela se constrói com repetição, planejamento e reforço positivo, não com perfeição. As pessoas querem que seja tudo perfeito, não é sobre isso. É sobre você repetir tantas vezes que aquilo se torna um comportamento normal, tá? Planejamento, é o que eu sempre trago para vocês no domingo. Já planejaram a semana? Porque sim, a gente precisa planejar a nossa semana. Porque se a gente deixar na hora da muvuca da vida ali, a gente querer decidir o que vai comer, é bem complicado. Então, o planejamento tem de várias formas. Você pode planejar fazendo marmita, você pode planejar comprando as suas coisas, já deixando, pode planejar deixando as saladas lavadas, mas precisa ter um planejamento na semana, ali, tá? E o reforço positivo, que é a gente entender, mas por que eu tô fazendo isso? Quais os benefícios que eu vou ganhar dessa ação? Eu vou pra atividade física, tá, mas o que eu vou ganhar com a atividade física? Melhora a minha saúde física, emocional, né? Então, o que eu tô ganhando com essa atividade física? Gente, ninguém se mantém em algo que você está se punindo. Eu tô indo fazer um treino porque eu estou gorda, isso para sua mente você está se punindo porque você come demais. Agora, se você sair com pensamento positivo, com esse reforço positivo, estou fazendo treino porque eu quero ter saúde, porque eu quero me sentir confiante, porque eu quero me sentir segura, porque eu quero ficar magra, entendeu? Como eu já ouvi de uma pessoa, né? Uma pessoa que eu atendi há uns 2 anos atrás, porque eu quero ficar gostosa e por que não, né? Tem mulher que tem medo de falar isso, mas se você quer, qual o problema? É seu desejo, entendeu? Então, a gente precisa reforçar todo dia. Por que eu estou fazendo isso, né? Que nem eu coloco sempre para vocês, treinados por amor. Por que eu coloco por amor? Porque eu tô indo para aquela academia por amor. Não é por ódio, não é porque eu tô com ódio do meu corpo, não é por isso. É por amor a mim, por amor à minha saúde, por amor à minha família. Por amor, eu vou para aquele lugar todos os dias. Gosto? Não, mas eu vou. Entendeu? Por amor a outras questões. Então, eu reforço isso todo dia por conta disso. Entendeu? Quem que gosta, gente? Lógico, gera uma adrenalina, tem serotonina, tem outros sentimentos que você gera ali na academia. Mas eu, por exemplo, gente, eu saio de casa antes das 6 da manhã. Por mim, eu ficava ali na minha cama até as 7 horas da manhã, ia pra faculdade de boa, depois treinava à tarde. Não, mas eu preciso dessa rotina, porque se eu não tiver essa rotina, eu me desvio muito fácil, né? E depende do ambiente, né? Se o contexto favorece distrações, o comportamento disciplinado se enfraquece.
Se há estrutura, recompensas e clareza de propósito, ele se fortalece. Olha que legal, gente. Como é que eu vou desenvolver uma disciplina se tem muitas distrações no meu ambiente? Se toda hora eu vou para academia num horário? Se eu não tenho uma organização de rotina? Se toda hora eu mudo de opinião? Se na semana eu estou fazendo um movimento, chega no final de semana eu já mudo o meu comportamento? Então, estou tendo muitas distrações, então não consigo ter foco e disciplina se está tendo muitas distrações. Mas se tem recompensa, é uma estrutura que tem recompensas, né? Que você reforça ali as recompensas que você está ganhando, né? E pode ter até recompensas mensuráveis, tá, gente? Você pode comprar uma roupa nova como recompensa. Você pode o quê? Falar palavras de afirmações para você como recompensa. Você pode até comprar algo gostoso para você como recompensa. Por que não? Se eu estou fazendo ali 100% ali durante o dia, por que não no sábado eu poder à noite comer algo que eu gosto? Também pode, entendeu? Coloca ali dentro da tua rotina de alimentação e tá tudo certo, entendeu? Precisa ter uma recompensa também para você, né? E clareza de propósito, onde eu quero chegar, né? E aí começa a se fortalecer essa disciplina, tá? E ela é sustentada por valores, né? Quando a ação diária tem conexão com algo importante, né? Saúde, liberdade, autoestima, é o que eu falei, quais os meus motivos, né? Hoje, por exemplo, por que eu me sustento magra? Não só emagreci, como eu quero me sustentar magra? Porque eu adoro a liberdade de ser magra. Essa liberdade de ir e vir, sem ninguém ficar julgando, tá? Porque a gente, quando a gente é gordo, a gente vira até ponto de referência. Você tá no ponto de ônibus, a pessoa, ali, onde está aquela gordinha ali? Você vira ponto de referência, entendeu? Você passa, que nem eu, pesei 132 quilos, gente, não tinha como eu passar despercebido num lugar. Eu passava, era óbvio que as pessoas me olhavam, né? Inclusive, depois que eu emagreci, algumas pessoas vieram falar, nossa, Cláudia, eu tinha uma dó de ver você andando, se arrastando por conta do meu tornozelo, né? Andando, se arrastando daquele jeito, só que eu não falava nada. Mas as pessoas observam. E quando você é magro, as pessoas não ficam te observando. Aliás, eu digo que eu chamava mais atenção quando eu era gorda do que quando eu sou magra, agora magra. Eu recebia mais cantada e buzinada na rua quando eu era gorda do que agora que eu sou magra. Então, eu passo muito mais desapercebida agora que eu sou magra, então eu tenho essa liberdade. A liberdade de entrar numa loja e comprar a roupa que eu quero, entendeu? Toda loja tem o meu tamanho hoje em dia. Então, tem várias liberdades que eu conquistei a partir do meu emagrecimento. Então, para mim, emagrecer e ser magra é liberdade, entendeu? Autoestima também? Sim. Mas eu já tinha autoestima quando eu era gordinha. Isso daí nunca foi meu problema. Mas a maior conquista que eu posso dizer que eu conquistei com o meu emagrecimento foi liberdade. Liberdade, é isso que eu posso dizer. Então, quando você sustenta os seus valores, o que eu quero conquistar com isso, né? É autoconfiança, é segurança, entendeu? É me sentir bonita, é os seus valores, né? O cérebro, ele entende que vale esse esforço, porque é bom, é positivo. O que é negativo, o cérebro tende a excluir. O que é positivo, o cérebro tende a reforçar. Tá? Inclusive, na psicologia, a gente aprende até a trabalhar com crianças, trabalhar a parte do reforço positivo para que aquela criança ela desenvolva comportamentos diferentes, né? Porque muitas vezes a criança, quando ela, por exemplo, se joga no chão, e aí a mãe vai lá e briga com ela, e aí ela faz isso de novo no outro dia. É por quê? Porque ela quer a atenção da mãe. Então ela percebeu que se jogando no chão, mesmo que a mãe brigue, a mãe olha para ela, entendeu? Quer dizer, essa mãe não tá olhando para ela quando ela faz coisa boa. Então ela precisa fazer uma coisa negativa para que a mãe olhe para ela. Agora, se a mãe começa a fazer, quando ela faz alguma coisa boa, né? Ela, sei lá, arrumou a cama dela, a mãe reforça aquilo, ela tende a repetir aquele comportamento, porque a mãe tá dando atenção para ela, né? A mesma coisa funciona nós como adultos, né? Tudo aquilo que a gente repete é porque houve algum reforço positivo. Então, para você se manter ali na disciplina, você precisa reforçar todos os dias as coisas positivas que você ganha para ter essa disciplina aí no processo de emagrecimento. E aí vem essa pergunta que todo mundo se faz. Mas por que no emagrecimento eu não tenho foco e disciplina? Né? Você pode ter foco e disciplina no seu trabalho. Você pode ter foco e disciplina como mãe. Você pode ter foco e disciplina, às vezes, no seu relacionamento com seu marido. Você pode ter foco e disciplina, sei lá, com seus pais. Em outros âmbitos da sua vida você tem. Mas no emagrecimento, eu não tenho. Eu sempre falho. Eu sempre estou me desmotivando. Eu sempre estou desviando o meu caminho, né? Então fica muito essa pergunta, por que eu não consigo ter esse bendito foco e disciplina no meu emagrecimento, né? Então a gente vai entender aqui quais são as questões que estão no meio do caminho, né? Esses impedimentos cognitivos mentais, começando aqui, né? Que te impedem de se manter nesse foco, tá? O primeiro são as crenças disfuncionais, que é o que a gente falou semana passada, né? Então, as crenças fazem a gente pensar de uma forma. Pensa que a crença é um óculos que você enxerga a vida. Então, você enxerga dessa forma. Então, só vem pensamentos dessa forma. Logo, se eu penso, eu sinto e eu ajo daquela forma. É congruente, né? Então, imagine uma pessoa que pensa, eu não tenho força de vontade. Olha só. O cérebro dela vai fazer uma busca de todos os momentos que ela não teve força de vontade. E vai provar para ela que é verdade. Porque ela pensa dessa forma. E vai mostrar para ela situações no dia a dia dela que ela não tem força de vontade. Logo, isso vai se enfraquecendo, né? Se eu não fizer tudo certo, é melhor nem começar. Aquela pessoa que paralisa, ela nem começa porque ela quer que esteja aquele ambiente tudo certo. Entendeu? É o famoso perfeccionista, né? Sempre acaba desistindo. Imagina uma pessoa que começa hoje, segunda-feira, já pensando, sempre acaba desistindo. Do perfeccionismo, Carla? Ah, isso é muito comum. As pessoas, ou elas são 8 ou são 80, né? Tava falando isso nos meus stories. Tem aquele tipo de pessoa que hoje tá se sentindo culpada, frustrada, aí paralisa, se sabota mais porque tá nesse sentimento, e tem aquela que nem começa porque não tá tudo perfeito, né? Então tem esses movimentos, né?
Mas olha, pensando, uma pessoa que fala sempre acaba desistindo. O que acontece? Ela começa na segunda-feira maravilhosamente bem. Chega na quarta-feira, ela desiste, porque ela mesma pensa. Ela já sabe que ela vai desistir. É como se ela estivesse prevendo o futuro dela, por um pensamento que ela alimentou na segunda-feira, né? Essas crenças geram comportamentos de esquiva, autossabotagem e falta de persistência, né? O que é isso? Crenças, elas fazem você se esquivar. Então, eu não quero sofrer essa dor. Então, por exemplo, se eu não fizer tudo certo, é melhor nem começar, por exemplo, então eu vou me esquivar da dor de não fazer as coisas certas, de eu errar, de eu falhar. Né? O perfeccionista, ele tem muito medo de falhar. Então, ele não começa porque ele tem medo de falhar, né? E aquela pessoa que ela sempre acaba desistindo, né? Por que ela se esquiva, né? Porque ela começa ali muito bem, ela vê que ela criou uma rotina, às vezes, muito puxada, que ela não dá conta, então ela se esquiva, se sabotando naquele comportamento, tá? E isso tudo vai gerar o quê? A falta de persistência. Toda semana, a mesma coisa, do mesmo jeito, tá? Então, esses são um dos impedimentos, né? E aí, para complementar, esses pensamentos automáticos negativos. Por que automático, gente? A gente nem percebe que a gente pensa dessa forma, né? Tem um livro que eu li, o nome dele é Start, o livro, né? Nesse livro, o rapaz falou que ele começou a perceber que de manhã ele pensava já um pensamento e que o dia dele se tornava aquele pensamento. Porque ele começou a se observar. Por que meu dia, todo dia, acontece a mesma coisa? Existe um padrão que você anda vivendo, né? Então ele começou a perceber. E aí ele percebeu que era logo quando ele acordava, ele abriu os olhos, o pensamento negativo vinha. E aí o dia dele era negativo com base naquele pensamento, né? E isso acontece dentro do processo de emagrecimento, né? Olha só, pensamentos negativos como, já saí da dieta, agora já era, né? Você às vezes comeu só um chocolatinho, um pedaço de chocolate, às vezes você tava ali brincando com seu filho, aí seu filho tava comendo chocolate, você pegou um quadradinho, comeu, putz, já saí da dieta, agora já era, agora eu vou comer o que eu quiser. Já me sabotei mesmo, já errei, já falhei. Começa só na segunda-feira, recomeça amanhã, né? Hoje estou cansada, amanhã eu recomeço. Olha só, tem muito. Às vezes falhou na quarta-feira. Aí fala, eu tô cansada. Amanhã eu começo, aí quando vem na segunda-feira só que recomeça, né? Esses pensamentos, eles enfraquecem a constância e a base da disciplina, porque a base da disciplina, gente, é a constância, é fazer todo dia. Então, se eu fico pensando negativo, se eu coloco o meu erro num palco e fico adorando ele, né? Porque o que é adoração, né, gente? É você ficar ali contemplando aquilo. E a gente contempla coisas negativas, a gente fica murmurando, a gente vive no nosso passado, né? Ah, porque lá no passado meu pai me abandonou. A professora de hoje da aula de desenvolvimento humano, ela falou assim, a pessoa fica parada lá no passado. O que é a depressão? É a pessoa que não sai daquele passado. Enquanto a ansiedade é aquela pessoa que está preocupada com o futuro que não existe ainda, né? Então, você, às vezes, é essa pessoa, você tá parado ali naquilo ali, você tá se enfraquecendo. Ah, eu errei, eu comi um hambúrguer, tá? Mas foi só um hambúrguer. Levanta e recomeça. No mesmo dia, na mesma hora, no começo do outro dia, mas levanta e recomeça. Não fica pensando naquilo. É o famoso auto-perdão. Ok, eu falhei, eu escorreguei. Mas peraí, foi uma falha, às vezes aconteceu porque você estava num contexto, às vezes você nem percebeu, você foi lá e comeu, entendeu? Então, existem várias coisas. Ficar se punindo por um erro não é saudável e aí a sua disciplina nunca vai vir. Porque você fica o tempo todo se punindo, né? Foca em resultados e não em processo, gente. A pessoa quer focar no resultado, tá? Eu quero chegar em X quilos, ok. Mas você tem que focar no processo para chegar nisso daí. Porque se você só olha para o resultado, você não enxerga o quanto o processo ele vai mudando os seus comportamentos. E aí, se acontece de você começar a ter reganho de peso, você não sabe, porque você não prestou atenção no processo. Entendeu? E o processo é que nos amadurece, o processo é que nos molda, entendeu? O Paulo Vieira, ele fala uma frase no Método CIS que ele fala... Ai, gente, agora fugiu a palavra. Ele falou assim... depois eu lembro o que ele fala, mas ele fala sobre o processo, né? A gente tem que ser muito bom no processo, porque o resultado ele é a cereja do bolo. Ele é aquilo que o processo te levou, entendeu? Então, se você ficar focado aí, porque eu quero aquele peso, você esquece de olhar os comportamentos que você precisa ter para chegar naquele resultado, né? A pessoa quer o corpo magro rapidamente e se frustra com o ritmo natural da mudança, né? O seu corpo, gente, ele vai alinhar com a sua mente essa mudança. E muitas das vezes, dentro do processo de emagrecimento, a gente vai ver que o nosso corpo vai dar uma pausa no emagrecimento. Né? E é uma pausa necessária para você fazer igual o GPS, redirecionar a rota. Porque no começo a gente até começa por uma dor que a gente está sentindo. As roupas estão apertadas, isso, aquilo, foto, saindo, então você começa por uma dor. Só que chega em determinado processo, a metade do processo de emagrecimento, que você não está passando mais por aquela dor inicial e você precisa saber para onde você está indo e por quê. Então você começa querendo evitar algo que você está passando. Depois você vai para o lado em busca do quê que eu estou buscando. E é nesse meio que as pessoas às vezes se perdem. Porque ela vê que os motivos que fizeram ela começar já não existem mais. Só que eu nunca soube o motivo que ia me fazer chegar até lá. E aí você paralisa e fica nesse limbo, né? Eu não quero voltar para trás porque me dói, mas eu também não consigo ir para frente. Eu tô parada ali no meio. Não saio, não vou para um lugar nem para o outro, entendeu? Mas por quê? Porque eu comecei por uma dor, só que eu nunca entendi o porquê que eu queria chegar até lá. Então, até mesmo se vocês tiverem, alguma de vocês estiverem aí, observa isso. Observa se aqueles motivos que fizeram você começar não já acabaram e agora você precisa descobrir o porquê, em busca do que eu estou indo, né? E às vezes, como eu falei, é um motivo seu, que pode não ser nobre para as outras pessoas. Tem um rapaz que ele fala, o nome dele é Gordo Fitness, né? Ele emagreceu muito, ele fala assim, eu emagreci por estética mesmo. Não tem essa discurso bonito, é por saúde, é por não sei o quê. Não, eu queria me sentir bonito e eu emagreci por estética. Olha que sinceridade desse rapaz, né?
Às vezes as pessoas têm vergonha de falar por que elas querem emagrecer, né? Mas o seu motivo é seu, não importa se o outro acha diferente, né? Porque as pessoas querem esse discurso bonito. Ah, eu quero emagrecer por saúde, tá? Mas às vezes você não tem nem problema com saúde. Você tá gordinho, mas você não tem problema com saúde. Sua saúde tá ótima. Aí você fica com um discurso bonito que é por saúde. Não. Às vezes você pode falar, eu quero emagrecer, sei lá, porque eu quero me sentir bonita para atrair um namorado, um marido. E talvez depois você descubra que não era isso que você queria, entendeu? Eu quero emagrecer porque eu quero me sentir autoconfiante, eu quero me sentir segura. Talvez depois no meio do caminho você descubra que não é aquele. Mas tem que ter um motivo que venha do seu coração, para que você olhe todos os dias para esse motivo. Certo? É isso que vai manter você no foco e na disciplina. Agora, impedimentos comportamentais, né? Os impedimentos comportamentais. Ausência de rotina. Sem planejamento, o comportamento fica à mercê de impulsos e estímulos do ambiente. Entendeu? Então, o que eu sempre falo para vocês, como que tá organizada a sua rotina? A gente precisa de uma rotina. Por que vocês acham que eu treino todo dia no mesmo horário? Porque se eu não fizer essa rotina, eu fico à mercê dos impulsos. E aí, quando eu percebo, eu tô perdida no meio do caminho. Entendeu? Então, treinar todo dia no mesmo horário, é fazer a mesma coisa. A TCC, que é a terapia comportamental cognitiva, ela fala, a gente só aprende por repetição, mas eu só consigo fazer uma repetição quando eu crio uma rotina. Né? O filme que eu estava assistindo ontem, que é Entre o Amor e a Música, a moça, né, depois, é só o spoiler do filme, mas depois assista, é um filme maravilhoso, lindo. Nossa, trouxe várias questões ali de traumas, enfim. E aí a moça, ela vai ter Alzheimer muito nova. E aí uma das recomendações da neuro dela é faça uma rotina para ela poder lembrar, ter as memórias, né, automáticas que a gente chama, né? Ela precisa ter uma rotina. Olha só, também, dentro do processo de emagrecimento, você precisa ter uma rotina que você siga todo dia. Por isso que tem que ser uma rotina possível. Às vezes a gente quer colocar uma rotina que não é possível nesse momento, né? Então, a gente quem é mãe, tem filho, trabalha fora, entendeu? Mas coloca uma rotina que é possível, que é o que eu tô fazendo. Quando eu coloco fazer 10 minutos de cardio, para mim é possível fazer 10 minutos. Mas eu não consigo todos os dias fazer meia hora de cardio, por conta do horário da faculdade. Amanhã, por exemplo, eu vou só para supervisão do estágio. Então, amanhã eu consigo fazer um cardio mais demorado. Mas na segunda, na quinta-feira, são 2 dias que eu não consigo. Então, se eu não me pôr para fazer 10 minutos, eu ficar me cobrando por 30, eu vou viver frustrada. Então, coloca uma rotina possível, tá? Faça um planejamento. Pega um papel, gente, planeja a sua semana ali, rapidinho, com pequenas coisas ali que você pode fazer. Horários, né? Horário das refeições, exercício, sono. Eu tenho um alarme no meu celular, gente, que 10 horas ele apita para mim dormir. Que é o máximo que eu me dou para ir dormir. Claro, todo dia eu consigo dormir 10 horas? Não. Semana passada mesmo eu dormi, teve dia meia-noite, por conta do trabalho que eu estava fazendo. Mas é o meu horário, que eu dou no meu limite. Então, meu celular, 10 horas, ele apita, o alarme, tá na hora de você dormir. Se eu tô fazendo alguma coisa, eu já começo a ver, será que eu já posso parar isso aqui? Eu me ajeito para ir dormir. Tem dia que eu consigo dormir até mais cedo, né? Então, dentro da TCC, a gente, a intervenção que a gente dá para as pessoas que têm essa questão dessa ausência de rotina, ajudar ela a criar rituais fixos, né? Então, ó, preciso fazer isso nesses horários. Quando você cria uma rotina, é muito mais fácil para o seu cérebro automatizar e isso virar uma disciplina, tá? Reforçamento inadequado, né? Comer errado gera prazer imediato. Comportar-se de forma saudável gera resultados lentos, né? Por que a gente come algo que não é saudável? Porque ele te dá prazer agora. Se você come coisas saudáveis, ela não te dá tanto prazer agora, mas ela te dá prazer depois. Quando você conquista o seu peso, você vê as roupas ficando folgadas, você vai se sentindo motivada, vai se sentindo prazer. Agora, a comida não, ela te dá prazer agora. Teve um meme que ficou muito famoso, que é o quê? A estrada para o inferno parece bonita, né? Enquanto a estrada para o céu parece feia, alguma coisa assim, mais ou menos. Ou seja, o prazer te dá agora. Eu como chocolate, estou feliz da vida, estou comendo, estou feliz, come mesmo. Quando é no outro dia, você está se sentindo frustrada e culpada. Porque a frustração, a culpa vem depois, né? Ah, a Carla assistiu o filme, é muito bonito aquele filme. Já o processo do emagrecimento, ele vai te dar prazer depois. E é esse prazer depois que as pessoas não querem mais esperar. A gente está no mundo que quer tudo para hoje. Por isso que estão tomando Monjaro, por isso que fazem bariátricas, porque eu quero agora, eu não quero depois, eu não quero passar pelo processo. Só que aí, qual é a grande... A pessoa que quer algo rápido agora, ela se frustra depois. A pessoa que aceita o processo e vive ali as dores agora, vive feliz depois. Então, o que você quer? Eu quero só a felicidade do agora ou eu quero ser feliz também no meu futuro? É uma escolha que a gente precisa fazer, né? E dentro da terapia comportamental... Isso mesmo, Ju. A estrada para o céu parece um inferno, né? E a estrada para o inferno parece o céu. É isso mesmo, entendeu? E aí, né, a intervenção que a gente sempre usa dentro da terapia é construir reforçadores positivos de curto prazo, né? Elogios, né? Você precisa se autoelogiar, né? Você precisa se validar todos os dias por aquilo que você está fazendo, né? A Aline hoje foi para academia, se valide. Olha, consegui dar esse passo. Eu fico feliz mesmo, é minha vitória, né? Perdi 1 quilo, valida aquilo. Fica feliz. Ah, só perdi medidas. Fica feliz por isso. É se validar o tempo todo, né? Que isso vai criar essa sensação de leveza, né? Eu tô indo em busca de algo que é muito grandioso, né? E autocuidado, gente, autocuidado não é só eu ir fazer uma unha, fazer um cabelo, não é. Se alimentar saudável é um modo de autocuidado. Se falar palavras bonitas é um ato de autocuidado, entendeu? Fazer exercício é um ato de autocuidado. Pensar pensamentos positivos é um ato de autocuidado. Tudo isso é autocuidado, né? Que você vai tendo com você. E aí,
esse déficit de auto-reforço, né, que a maioria das pessoas vive. A gente reforça o comportamento negativo, mas os comportamentos positivos a gente esquece de reforçar. E aí a gente se sente desvalorizado dentro do processo de emagrecimento, né? Mas não é porque as pessoas desvalorizaram lá fora, você mesmo não valoriza cada passo que você tá dando ali, tá? A pessoa só se critica, nunca se reconhece. Olha só, aquela pessoa que tá o tempo todo se criticando, né? Como eu disse, ela faz um palco para um erro dela, mas não faz um palco para as vitórias. A gente tem que fazer palco para as nossas vitórias, né? Isso mesmo, Aline, é comemorar, é ficar feliz, entendeu? Ó, fiz um banho prêmio, olha aí, ó, recompensa. Eu fui pra academia, quando eu cheguei, fiz um banho prêmio. Olha só, ela se recompensou pelo comportamento positivo. Qual é a tendência da Aline amanhã voltar pra academia? 100%. Ela reforçou, ela se validou, entendeu? A gente pode fazer isso todos os dias, tá? E a intervenção que a gente sempre fala dentro do processo ali é registrar processos e se recompensar por pequenas conquistas. Foi o que você fez hoje, Aline. É isso. Tem pequenas conquistas. O que eu gosto, que eu mereço? Entendeu? Que eu posso hoje já me recompensar. Porque eu fiz, hoje eu fiz tudo certo. Claro, mas é minha obrigação fazer tudo certo. Não. Se você vinha de um movimento que você não conseguia se comportar da maneira certa para o processo de emagrecimento, você fez um dia, você tem que validar isso. Comemorar. Entendeu? Se recompensar por isso, mas não se recompensar comendo chocolate, mas se recompensar, sei lá, que como a Aline fez um banho prêmio, uma massagem, sei lá, dormir mais cedo, sei lá, o que é bom para você, ali, para você se recompensar. Assim você valida o seu comportamento. Impedimentos emocionais, né, aí, ó, Carla, para você que falou que a questão sua é emocional. O uso da comida como regulação emocional, né? A gente traz a comida como o quê? Como conforto, como uma distração, como um alívio para nossa ansiedade, a comida para te distrair de não pensar, né? Porque a gente sabe que as comidas, principalmente que tem açúcar, que tem farinhas refinadas, elas limitam o seu poder de tomada de decisão, o seu córtex pré-frontal, né? O sistema límbico, ele fica mais adormecido quando a gente come esse tipo de comida. O nosso cérebro reptiliano, ele fica mais ativo, que é o cérebro da sobrevivência, então eu preciso sobreviver a isso aqui. Então, quando a gente come, ela traz esse alívio imediato das emoções, como a ansiedade, o tédio, a solidão, a culpa, a frustração. Então, é como se a comida tivesse o tempo todo me distraindo e me anestesiando. Pensa assim, eu tô com dor de cabeça. Com dor de cabeça, eu vou tomar um Doril. Porque eu não quero ir no hospital saber porque eu tô com dor de cabeça, porque o médico vai me examinar, vai pedir, vai me fazer exames, eu vou ficar a tarde toda lá no hospital, que não sei o que, quer saber, eu fico tomando aquele remédio de dor de cabeça. Aí essa dor de cabeça vem a cada 6 horas, eu tomo um remedinho. É você quando você alivia as emoções com a comida. Vem a sua dor de cabeça emocional, você vai lá e come. Você não quer saber. Eu não quero passar pelo processo e saber por que eu tô doendo. Eu não quero resolver essa dor, né? Eu quero só aliviar ela. E é o que a maioria faz hoje. Não só com comida, mas com jogos, pornografia, cigarro, bebida alcoólica, compras, né? Várias coisas. As pessoas estão se aliviando as dores, mas elas não querem passar pelo processo de entender por que essa dor, da onde que ela vem, e lidar com essa dor, né? Não é não sentir, mas eu aprender a lidar com essa dor. E muitas vezes deixar sentir, sabe? Deixar, você quer chorar, chora. Não tem problema nenhum. Tem, né? A gente cresce quando adulto fala assim, não pode chorar, você tem que ser forte. Nem sempre a gente tem que ser forte. A maior parte das vezes a gente tem que ser fraco mesmo. Porque senão as pessoas sobem em cima da gente. Porque acha que a gente é forte o tempo todo. Não, vamos colocar tudo no lombo do outro, porque o outro não chora, o outro não reclama. Não, você tem que se mostrar fraco. E a pessoa que se mostra fraca, a sua fraqueza é muito mais forte do que aquele que mostra ser forte o tempo todo. Aquele que se mostra ser forte o tempo todo carrega um peso muito grande. Tem hora que não aguenta. Aí vem as doenças, né? Como ansiedade, depressão, burnout, esses aí, porque tá carregando um peso que não é seu, que não deveria estar carregando, porque quer demonstrar fortaleza. E, na verdade, essa pessoa forte é uma pessoa orgulhosa. Eu tô falando, gente, porque eu sofri muito com isso. E tô aí na terapia para resolver. Porque eu percebi que eu era a pessoa que queria demonstrar ser forte o tempo todo. E não chorava, não reclamava muito. Mas, hoje eu entendo, não quero nem saber. Eu quero demonstrar que de vez em quando eu também sou fraca. Entendeu? Não como uma vítima, mas como alguém que tem sentimentos também. Que é uma das coisas que eu tô tratando com a psicóloga. É essa questão de eu não querer sentir. Eu fugir dos meus sentimentos. Entendeu? Então, muitas vezes você tá nessa situação. Você não quer, eu não posso chorar, não posso demonstrar fraqueza, eu não posso reclamar, eu não posso falar, eu não posso nada, só tem que ser forte, e você aguenta tudo, aí precisa da comida, tá? Então, desenvolver estratégias alternativas, como respiração, pausas conscientes para pensar, falar ajuda muito, entendeu? Escrever também ajuda bastante, né? Às vezes eu não posso falar, tô com raiva do meu patrão. Eu não posso falar, meu patrão, porque senão ele me manda embora. Então, escreve. Respira, faz pausas conscientes, escuta uma música, traga outros alívios emocionais que não tem a ver com a comida, tá? As crenças que a gente já falou, né? Centrais de desamor, de desvalor, desamparo, sentir-se indigno de cuidar de si mesmo, né? Mina o autocontrole, quando a gente se sente indigno, quando a gente acha que a gente não merece, né? A desamor é quando a pessoa se sente indigno, a desvalor é quando a pessoa acha que não merece, a desamparo é quando a pessoa se sente incapaz, né? Então, isso mina o seu autocontrole, né? Quando eu penso com base na minha crença, o meu autocontrole ele fica limitado, né? Então, trabalhar a tua autoestima, a tua autocompaixão, que é saber se dar perdão, é saber quando você só quer chorar, entendeu? É você fazer por esse processo de se entender.
de se amar mais, né? A gente se trata como um carrasco, às vezes brigando com a gente o tempo todo, se autocriticando o tempo todo, né? A autocompaixão é isso, né? E esse senso de merecimento, nossa, eu mereço ter saúde, eu mereço ser feliz, eu mereço ter autoestima, né? Eu mereço ter o corpo dos meus sonhos, é o que você deseja, eu mereço, né? Me sentir esteticamente bonita, eu mereço olhar para o espelho e ficar feliz com aquilo que eu vejo, né? Trabalhar esse merecimento para você. Impedimentos ambientais, né? Que é o ambiente não preparado, né? Então, a casa cheia de gatilho, né? Teu armário tá cheio de doce, compra fast food todo final de semana, né? Então, esse ambiente tá preparado para você, entendeu? Às vezes você vai falar, nossa, mas como que eu vou mudar meu ambiente se eu tenho filho, se eu tenho marido? E eu vou falar para vocês, quando você muda você, o seu ambiente muda também, tá? As pessoas ao seu redor mudam. Vou dar um exemplo, minha filha não comia ovo de jeito nenhum. De tanto me ver comendo ovo, hoje ela come todo dia. Ela não comia de jeito nenhum, tinha que fizesse, ela falava várias coisas. Hoje ela come todos os dias. Por quê? Ó, quem mudou o comportamento? Eu. Ela só repetiu o comportamento. Então, quando você muda, o outro também muda. O meu marido, ele entrou pra academia esse ano, mas ele não começou na academia. Quem lembra das fotos, dos vídeos ele indo caminhar comigo? Ele começou a gostar da atividade física ali. Porque eu chamava ele, vamos comigo, pra não ir sozinha, vamos num parque diferente. Fui em vários parques com ele até. Isso, com o tempo, foi desenvolvendo nele até ele pedir pra ir. Nunca obriguei, nunca falei assim, vai. Não, ele falou, eu quero ir pra academia. Por quê? Olha só o comportamento. Começou com eu sendo exemplo, eu pedindo para ele comigo, entendeu? De uma forma saudável, não obrigando, entendeu? Então, assim, você é exemplo para quem tá ao seu redor. Então, quando você muda, o teu ambiente começa a mudar. As pessoas começam a querer comer melhor porque tá vendo você pelo exemplo, entendeu? Então, assim, olha a tua casa. Ah, tá, não posso tirar as coisas que eu tenho na minha casa, Cláudio. Coloca no armário, num lugar que você não fica visualizando. Entendeu? Eu fiz muito isso, né, no meu processo ali. Eu colocava na parte de baixo do armário. Então, se eu abrisse o armário, eu não via aquelas coisas. Mas a minha filha sabia que estava lá embaixo para ela pegar. A minha geladeira, a mesma coisa. Ah, tem coisas na geladeira? Coloca num pote fechado, que não seja transparente para você não ver, né? Coloca lá embaixo na geladeira, dificulta isso daí. Se você não pode tirar de casa, pelo menos dificulta o teu acesso para que você não fique vendo, né? Pra não ter aquela fome sensorial de ficar visualizando ali o tempo todo. Até você desenvolver forças que você vai olhar para aquilo, você vai comer quando você quiser, não apenas pela questão emocional, né? Pessoas próximas que te desmotivam. Gente, a não ser aqueles que você não tem como você desvincular, por exemplo, não tem como você ficar sem seu marido, se seu marido te desmotiva, você ficar sem seu marido, não tem como, né? Às vezes seu pai, sua mãe, que estão próximos, seus irmãos, não tem como, né? Tem pessoas que a gente vai ter que aprender a conviver e aceitar que aquele é o jeito deles. Mas tem pessoas que a gente pode. Por que manter amizades que só te desmotivam? Vai se afastando aos poucos, não vira cara, não deixa de falar, mas vai se afastando aos poucos, vai falando menos com essa pessoa, entendeu? Para que botar em ambientes que pessoas me desmotivam. É quase que um suicídio no teu processo de emagrecimento. Porque essas pessoas tóxicas, elas sugam a nossa energia, entendeu? Então não mantém-se próximo dessas pessoas, né? E controlar os seus estímulos, né? Intervenção aí seria controlar os seus estímulos e comunicação assertiva com a rede de apoio, entendeu? E uma comunicação assertiva? É você sentar e conversar com as pessoas que realmente fazem sentido para você, entendeu? Que nem às vezes, quando eu quero ficar bem focadinha, assim, tem momentos que eu quero. Por exemplo, semana passada eu não estava comendo carne, né? Que eu fiquei 7 dias sem comer carne, né? Então eu já comunico com a minha família, já comunico com meu marido, aí meu pai veio aqui, teve um dia que meu pai veio aqui, eu já falei para ele, a minha mãe também sabia, e eu já comunico a todos eles, ó, essa semana eu não tô comendo carne. Então, se eu me oferecer, eu falar, não, vocês já sabem que eu tô comendo carne. Então eles já sabem. Entendeu? E como eu tenho comportamentos quando eu faço um compromisso, eu executo esse compromisso, eles nem insistem. Entendeu? Porque eles sabem que não adianta eles falarem que eu não vou comer se eu tiver num propósito sério. Se eu não tiver no propósito, eu vou e como de boa. Mas se eu tiver no propósito, eu faço isso, eu comunico todo mundo. Todo mundo que tá à minha volta. Olha, eu estou nesse propósito, não vou comer. Né? Provavelmente, começo de janeiro ali para fevereiro, eu vou fazer novamente o jejum de Daniel junto com as irmãs. Então, no começo do ano, eu não vou estar comendo carne novamente. Então, provavelmente, vou ter que comunicar toda a minha família, ó. 21 dias eu não vou estar comendo carne. Vou falar para eles, ó, vocês não podem comer carne na minha frente, vocês não podem fazer festa. Não, gente, quem não tá comendo carne sou eu. Eu só comunico para eles não ficarem insistindo para mim, entendeu? Então, comunica a sua rede de apoio. Olha, sei lá, marido, eu não tô comendo pão essa semana. Então traz pão só para você e para os filhos. Não traz pão para mim. Não traz a mais para mim, para eu não ficar ali. E traz a quantidade certa para vocês comerem e acabar o pão, entendeu? Ah, marido, não traz tanto doce para casa, porque eu não tô comendo doce esses dias, entendeu? Comunica as pessoas. Quem te ama vai te entender, entendeu? Pode ter certeza. No começo ela pode até ficar meio assim, mas quem te ama vai te entender com o tempo, tá? É o estresse e a sobrecarga, né? Fadiga mental, reduz a capacidade de manter o foco. Como eu disse, se eu fico pensando muitos pensamentos negativos, isso me gera uma fadiga mental. E eu não consigo manter o foco, né? Então, é priorizar o seu descanso, sono, pausa, entendeu? A gente precisa. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, se você tá muito estressada, com muita sobrecarga durante o dia, né? Depende do seu trabalho, ritmo com os filhos, marido, pega um caderno no final do dia, escreve o que você passou durante o dia, o que você tá sentindo, joga tudo que tá dentro da sua mente ali naquele caderno e vai dormir. Tá aliviando a tua mente, olha que legal. Tá descarregando o que tá aqui fora.
Aí não fica aquela mente pesada. Aí você dorme, muitas vezes você dorme, você não consegue dormir, fica a noite inteira, parece que sonhando com o que tá se passando. Mas por quê? Porque tá tudo aqui, ó, processando. O seu consciente, a sua consciência dorme. O seu inconsciente não. Ele fica trabalhando durante a noite. Por isso que às vezes a gente acorda cansado. Se eu tô cheio de pensamentos negativos, olha, no outro dia de manhã parece que você lutou. Você passou por uma luta à noite. Mas é por conta disso, porque o seu inconsciente tá trabalhando acelerado demais, tá? Então, descarrega, pega um caderno, descarrega tudo que você tá sentindo, pensando tudo lá no caderno, e aí você vai dormir, tá? Então, e durante o dia faz pausas, né? Às vezes para pra pensar, entendeu? Por que eu tô me sentindo assim? Por que eu tô pensando sobre isso? Faz essas pausas aí pra descansar, pra relaxar a sua mente, tá? E principalmente diminui rede social, tá, gente? Rede social dá muita fadiga mental, tá? Principalmente você tá vendo muitos estímulos, muitas pessoas. Diminui a quantidade de pessoas que você escuta, tá? Porque cada pessoa, cada mentor talvez fale de alguma forma. Tem uns que vão se conectar, a mesma informação, mas tem muitos que cada um vai falar de uma forma. Aí você fica escutando muitas vozes, aí você não sabe o que fazer. Você fica tão perdida, porque, fulano fala que, sei lá, tomar Coca Zero pode, outro tá dizendo que não toma Coca Zero, entendeu? Cada um tem uma opinião, eu não sei o que fazer, e tô eu perdida aqui no meio. Então diminui as vozes que você escuta. É muito bom, tá? Impedimentos motivacionais, tá? Expectativas irreais. Metas muito altas geram desistência rápida. Então, quais metas que você está colocando, né? Como eu disse para você, imagina que eu coloco, vou fazer todo dia meia hora de treino e eu só consigo 10 minutos na segunda-feira. Eu vou me frustrar. Então, eu coloco uma meta de 10 minutos, amanhã eu vou lá e faço meia hora. Mas hoje eu fiz os meus 10 minutos, que era a minha meta. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero perder 5 quilos em uma semana. Tá, é possível perder? Para algumas pessoas mas nem para todo mundo. Entendeu? Nem todo mundo consegue. A maior parte, o que é saudável, é de 1 a 2 quilos na semana. Isso é o que a maioria consegue. Entendeu? De 1 a 2 quilos é super saudável e tranquilo de se perder, entendeu? Aqueles que perdem peso mais rápido são pessoas que realmente se jogam ali no processo, fazem muita coisa, né? E depende também do corpo, uma parte é retenção, enfim, tem várias outras questões, entendeu? Mas não coloca uma meta irreal que você não vai conseguir alcançar, porque senão você vai se frustrar e você vai desistir muito rápido, tá? E a questão aqui é você colocar o que a gente chama de metas smarts. O que é a meta smart, né? Tem que ser alcançável, tem que ser mensurável, tem que ser realista, né? Então, eu não lembro todos os S. Tem que ser, o S, se eu não me engano, não. É realizável, alcançável, realista, mensurável. Não lembro os outros dois. O T e o S eu não lembro. Mas é mais ou menos isso. Tá aqui, né? Eu tô falando aqui, que a sigla é em inglês, né? É específica, né? O S é de específica, tem que ser específico o que eu quero, né? Mensurável, né? Que é o M, que é mensurável. Como que eu vou mensurar? É pela balança? É pelas roupas, né? É pelos meus comportamentos? É pelas minhas emoções? Como que você vai mensurar isso, né? É alcançável? Eu consigo alcançar essa meta? É possível para mim? Né? É realista, né? Dentro da minha realidade, da idade que eu tenho, da minha rotina, metabolismo, tudo, ela é realizável para mim, né? E tempo definido. Quanto tempo eu vou levar para realizar isso? Então, eu preciso perder 10 quilos. Eu quero perder 10 quilos até dia 24 de dezembro. É realizável para mim perder 10 quilos até dia 24 de dezembro? Se for pensar que a gente tem aí em torno de 70 dias aí para acabar, não, 60 e poucos dias, é possível, se você perder em torno de 1,5 kg por semana, é possível, entendeu? É realizável? É, dentro da minha rotina? Então, tudo isso você vai avaliar, tá? Baixa conexão com o propósito, né? Sem um porquê emocional, né? Saúde, autoestima, liberdade, o foco se perde. Qual é o seu porquê, né? É aquilo que faz você ir, né? Você levanta todo dia de manhã por um motivo. Que seja pelos filhos, que seja por viver, que seja por Deus. Você tem um motivo para você levantar todos os dias, porque senão você não levantava. Aquela pessoa que perde o motivo de viver, ela se mata. A gente vê os suicídios, é isso. É quando a pessoa perde o propósito de viver, né? Então, se você tá viva, você tem um motivo que você faz você se levantar todos os dias. Então, dentro do emagrecimento é isso. Qual é o meu porquê? Por que eu faço isso todos os dias, tá? Reconectar com seus valores e motivos pessoais, tá? O que você quer alcançar de verdade? Seja sincera com você. E aí eu trouxe um videozinho, gente. Ele é bem... vai trazer para vocês o que é a pessoa ter foco, né? Quem não estava aí no começo da aula, que eu falei, o foco ele é o quê? Você saber para onde você está indo. Quando a gente sabe para onde a gente está indo, muitas vezes vai aparecer distrações no meio do caminho. Só que se eu sei para onde eu estou indo, eu não escuto as vozes que estão me distraindo. Né? Então, eu não me perco do caminho. Então, esse vídeo é um vídeo, um desenho, mas ele mostra exatamente o que é uma pessoa focada que não escuta as vozes que faz você se distrair, tá? Deixa eu ver se aqui pega. Ou não? É muito fundo? Nunca. Não, nunca. A chuva. Não, a chuva vai encher o buraco e então eles nadam para fora. Parem de pular. Nós temos um plano. Pare, vamos esperar até que a chuva enche o buraco. Por que você não dá ouvidos a ele? Você não pode fazer isso.
Não sei porque saiu o som. Você não consegue! É muito rápido, tem que se agora! Não é mesmo, Tente? Fica aí! Encorajar! Vão entender. Eu vou compartilhar direto do YouTube. Não, vocês não vão entender a parábola aqui do sapinho. No YouTube tem som. Não sei por que aqui saiu sem som. Se vai aparecer o som. Agora foi. Nunca conseguirão. Não, nunca. A chuva! Não! A chuva vai encher o buraco e então eles nadam pra fora! Ah! Parem de pular! Nós temos um plano! Pare! Vamos esperar até que a chuva enche o buraco. Por que você não dá ouvidos a eles? Você não pode fazer isso! É muito alto! Você não consegue! É muito rápido! Você está se esforçando à toa! Não é mesmo, Tente? Fica aí! Obrigado por me encorajar! Encorajar? Ele é surdo. Vamos, você consegue! Você consegue! Pronto. Esse videozinho, gente, mostra o que eu tô falando para vocês aqui. Vocês percebem que os dois sapinhos caíram lá, e o que eles queriam? Queriam que enchesse o buraco para a água subir e eles conseguirem coisar. Só que quanto tempo ia demorar para encher esse buraco para eles poderem coisar? O outro sapinho era surdo. Então, enquanto eles estavam ali, espera, não tenta, não sei o quê, desencorajando ele achava que eles estavam encorajando, torcendo por ele. Então, como ele era surdo, ele não escutou as vozes, qual era o foco dele sair? Então, ele se esforçou até ele conseguir sair. E que ele falou, obrigado por me encorajarem, porque ele achou que, na verdade, as pessoas estavam encorajando. Quando o sapinho vira, ué, mas se ele achou que estava encorajando, ele conseguiu sair do buraco, então vamos agora encorajar o outro? E aí o outro conseguiu sair do buraco também. Então, pensem aí, muitas vezes você tá parada porque você tá desse jeito, não adianta tentar, eu não vou conseguir, eu não sei o que, tem essas vozes falando com você. E aí você não sai do lugar. A hora que você decide silenciar essas vozes negativas da sua mente e começa a surgir vozes positivas que te encorajam, por isso que você tem que se incentivar, ser sua maior fã, se incentivar todos os dias, seu resultado é diferente. É o processo, entendeu? Eu tenho que entender quais as vozes que estão falando comigo e começar a desafixar essas vozes da minha mente. E aí você muda, o seu comportamento muda. Se você não mudou seu comportamento ainda, é porque tem muita voz negativa falando com você ainda. Ainda tem. Então, preciso prestar atenção que vozes são essas, entendeu? O passo que a Aline deu hoje foi por quê? Porque você conseguiu passar por cima das vozes que estavam falando com você. Eu preciso passar por cima dessas vozes. Só que eu só consigo passar por elas se eu começo a me encorajar. Se eu continuo escutando elas, eu vou, como diz, continuar parada, travada no mesmo lugar, entendeu? E com isso, meu emocional continua da mesma forma, entendeu? Então, as emoções, elas provêm de pensamentos negativos. Se você vive nas emoções negativas, é porque os pensamentos estão muito negativos. O pensamento, ele é 5%. Só que é esse 5% que define todo o resto. Você só sente e age porque veio um pensamento. A gente pensa positivo, logo eu vou sentir e me comportar positivo. Se eu penso negativo, logo eu vou sentir e me comportar negativamente. É tudo um combinado, gente. Não se separa, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês esse questionamento aqui que você precisa se fazer todos os dias, né? Para você desenvolver o que a gente está falando aqui, que é o foco e a disciplina, né? Primeiro, o que me tira do foco? Já pararam para pensar? O que te tira do foco? Isso de uma maneira geral, não só quando eu tô com ansiedade, tá, mas
Ansiedade por quê? Por exemplo, hoje, minha ansiedade é gerada quando eu tô com questões financeiras. Se eu estiver com questões financeiras, minha ansiedade, ela sobe. Então, eu sei que a minha ansiedade, ela vem provém do financeiro. E ali eu quero me distrair, porque principalmente quando eu não sei o que eu vou fazer. Entendeu? Então, o que te tira do foco? Me tira do foco, sei lá, na sexta-feira à noite, meu marido traz pizza toda sexta-feira à noite. Isso me tira do foco. Porque eu quero ficar com ele, quero criar conexão com ele, aí eu vou e acabo comendo. Eu não quero desagradar meu marido, sei lá, não quero desagradar minha mãe, entendeu? O que te tira do foco? Entendeu? O que sinto, penso quando isso acontece. Ou seja, o que você sente? Quando você sai do foco? Você se sente frustrada, culpada, né? E como que você pensa? Você pensa que você é uma fracassada, que você não consegue, que você sempre desiste, né? O que você sente, o que você pensa? E criar um novo pensamento para te manter firme. Então, se eu cair, por exemplo, e eu me sinto frustrada, e aí eu penso que eu sou incapaz, eu começo a falar assim, não, isso aqui foi só um desvio no meio do caminho. Eu consigo ser capaz de passar por um processo de emagrecimento. Então, você começa a fortalecer novos pensamentos, tá? E ações que vou praticar essa semana. O que você vai praticar essa semana? Né? O pensamento positivo, meditação, que seja. Vou praticar a escrita terapêutica, né? Inclusive, no filme que eu indiquei para vocês ontem, a menina escrevia, era uma forma dela expressar o que ela sentia, era escrevendo, tá? Existe a escrita terapêutica. Vai tomar banhos relaxantes, sei lá, vai fazer a unha, vai fazer o cabelo. Que ações você pode fazer para melhorar? Para fazer com que você se sinta melhor, mais capaz, né? Vou criar uma rotina, vou organizar a minha comida. Você vai identificar aí o que você precisa fazer, né? Coloca aí 2 ações que você pode fazer essa semana, né? E o meu motivo para continuar. Seja sincera com você. Vai lá no fundo do seu coração. Qual é o meu motivo real para eu continuar, para eu me manter aqui nesse processo, tá? E aí eu trouxe aqui umas dicas rápidas, é tudo que eu já falo para vocês, né? Rotina organizada, gente. Uma pessoa, eu vi isso da Carol Ferreira, que foi minha primeira mentora, quando eu fiz o curso de coach, que ela falou, uma pessoa desorganizada na vida não consegue emagrecer. Porque para você emagrecer, você precisa organizar uma rotina, tá? Ter regras e limites. Gente, não seja um adulto sem limite. Tem que ter regra. Quando a gente é criança, nosso pai, nossa mãe põe regra. Quando adulto, sou eu que me ponho regra. Então, por exemplo, há um mês atrás, lembra que eu falei que eu não queria repetir a comida? Então, me pus regra, não repita a comida. Não tem porquê. Eu coloco no prato o suficiente para mim me saciar. Por que eu tô repetindo comida? Porque tá gostoso, então eu vou comer mais. Então, eu me pus a regra de não repetir comida. Eu tenho a minha regra saudável primeiro. Então, eu quero comer algo que não é tão saudável, tá, mas você vai comer o saudável primeiro. Tá? Essa regra eu tirei de mãe, né? Mãe que fala assim, olha, você vai comer comida primeiro, depois você come doce. Então, essa regra eu coloquei pra mim enquanto adulta. Você vai comer o saudável primeiro. Se você quiser comer alguma coisa, por exemplo, eu vou numa festa, eu procuro o quê? O saudável primeiro. Se não tem, tá tudo certo. Mas primeiro o saudável primeiro. Então, se eu sei que na festa vai ter jantar, vai ter comida, eu espero comer a comida. Aí depois que eu comer a comida que eu forrei meu bucho com saudável, aí eu venho como algo, entendeu? Então, saudável primeiro, que eu me coloquei. Não pular o treino de segunda-feira, é uma regra que eu me coloquei, entendeu? Não, como é que me sabotar na sexta-feira, porque eu sei que se eu me saboto na sexta, sábado e domingo, eu me saboto também, entendeu? Então, eu me coloquei regras e limite. Limite quanto a comida, quantidade de comida, entendeu? Então, a gente tem que colocar as regras e limites na gente. Faça acordos com você. O que são acordos, né? É uma troca. Então, por exemplo, o nosso salário, né? Por exemplo, a Aline vende bolo, né? Então, qual é o acordo que a Aline tem com o cliente dela? Eu te entrego o bolo, você me paga pelo bolo, pelo serviço. Entendeu? Esse é um acordo. Então, você pode fazer acordos com você. Se você se manter na dieta certinho, no final de semana você tem direito a uma refeição livre. Se você fizer tudo certinho, você ganha de direito, sei lá, uma massagem, uma roupa nova. Entendeu? Então, faça acordos com você, tá? Se eu fizer isso, eu ganho isso, essas recompensas que você vai ganhar, tá? Tem a frase de ativação, gente. Essas frases que vocês me veem falar, eu não tô tentando convencer ninguém, eu convenço a mim mesmo. Então, por exemplo, a frase que eu uso muito é ser saudável é mais legal. Por que eu falo isso todo dia? Porque a minha memória de gordinha acha que ser saudável é ruim. Então, eu preciso me convencer todo dia de que ser saudável é mais legal. Entendeu? Então, por isso que eu falo essas frases que vocês veem, treinados por amor. Por quê? Porque a minha antiga versão, ela acha que a academia é um porre. Só que a minha nova versão, ela vai por amor. Então, treinados por amor, entendeu? Então, cria essas frases de ativação e fala ela durante o dia, né? Que nem o textinho que eu tinha, né? Tenho, porque eu sempre falo isso. Eu sou magra, eu sou saudável, eu sou feliz, né? E eu acrescentei mais algumas frases recentemente, mas muitas vezes eu me pego durante o dia falando essas frases. Eu sou magra, eu sou saudável, eu sou feliz. Principalmente quando vem sentimentos negativos, aí eu falo, eu sou magra, eu sou saudável, eu sou feliz. Eu fico me repetindo essas frases para os pensamentos negativos não dominarem a minha mente, né? Peça ajuda quando precisa, né? Vocês têm o grupo ali, quando precisar, chama ali. Ai, Cláudia, eu tô com um problema que é muito particular, não dá para me falar lá no grupo. Manda mensagem para mim no privado, né? Que aí eu vou ajudar vocês da melhor forma possível, tá? Mas também peça ajuda familiar, tá? Por que não pedir ajuda pro seu marido, pedir ajuda pros seus filhos, entendeu? Pedir ajuda pra sua mãe, seus irmãos, entendeu? De você deixar claro com eles, eu preciso da ajuda de vocês. Sozinha eu não consigo, entendeu? Ontem mesmo, eu pedi ajuda pro meu marido e pra minha filha para limpar minha casa. Que geralmente eu deixo pra segunda-feira e eu tenho que fazer tudo sozinha. E hoje eu não tinha como, porque tinha outras coisas para fazer, outras demandas. E aí eu peguei, chamei os dois e falei assim, me ajudem a limpar a casa.
A gente, em 2 horas, deu conta da minha casa, e minha casa é grande. Então, em 2 horas, a gente deu conta, porque foi em 3. Olha só, pedi ajuda, e eles foram me ajudar de prontidão, tá? Então, peça ajuda também no processo de emagrecimento. Pede pro marido, diminui trazer doces, essas coisas pra casa, entendeu? Peça pra mãe, ó, mãe, você faz lasanha todo domingo, mas olha, eu tô no processo de emagrecimento, evita fazer a lasanha, entendeu? Então, pede ajuda pras pessoas, e tenho certeza, quem te ama, te ajuda. Sim, quem te ama, te ajuda, tá? Agradeça cada conquista. Cara, chegou no final do dia, agradeça pelo dia que você venceu, agradeça por você ter ido para academia, como a Aline está agradecendo hoje, agradeça por você ter se mantido na dieta, agradeça por você ter tomado água, agradeça. A gratidão é um dos sentimentos que mais atrai coisas positivas, tá? Faça o caderninho da gratidão, eu mesmo estou praticando o caderno da gratidão recentemente, que eu tinha parado e estou voltando com essa prática, tá? Coloque pequenas metas, né? Não coloca metas muito gigantes, né? Não só meta. Hoje, por exemplo, eu tô com a meta de tomar 3 litros de água, porque eu percebi que eu estava tomando 2,5 mais ou menos. Então, falta um copo para mim completar os 3 litros de água. Então, bati minha meta, já vou botar como uma conquista minha, ficar feliz. E coloquei uma meta que para mim é possível, porque eu já tomei 3 litros e 700 de água. Então, 3 litros de água para mim é possível, essa meta, entendeu? Então, se coloca pequenas metas. Vou comemorar. Fiz os meus 10 minutos de cardio, que semana passada eu fiz 3 vezes. Hoje já comecei a segunda-feira fazendo. Na semana passada, na segunda-feira, eu não consegui fazer o meu cardio. Então, comemorar, colocar essas pequenas metas e comemorar as suas conquistas aí, tá? E aí, pra gente finalizar, no emagrecimento, o segredo não é fazer tudo perfeito, é fazer o essencial com constância. Então, assim, o que é essencial no processo de emagrecimento, né? Tem coisas que são básicas. Água, sono, alimentação, atividade física, cuidar dos seus pensamentos, cuidar do seu emocional, são básicos do processo de emagrecimento. Tem gente querendo fazer o avançado quando nem fez o básico, entendeu? Então, é melhor você ter uma rotina basiquinha ali, que você consiga manter, do que você fazer uma rotina muito elaborada que você não consegue. E eu falo pra vocês, a rotina que eu tenho hoje, há 9 anos atrás, eu não conseguiria, eu não daria conta. Porque naquela época eu trabalhava fora, né? Não que eu não trabalho, mas assim, eu trabalhava fora, hoje eu trabalho no conforto da minha casa. Naquela época eu levava marmita, hoje eu faço comida na minha casa. Naquela época eu fazia faculdade de à noite, então eu saía do trabalho, muitas vezes não dava tempo de passar em casa, ia direto para a faculdade. Então, e eu tinha que cozinhar 11 horas da noite, hoje eu não preciso. Então, assim, hoje eu treino todos os dias, 1 hora por dia. Naquela época eu não conseguia, eu só fazia meia hora de treino em casa, depois eu fui para academia e eu comecei a treinar na academia só 40 minutos, que era o que dava. Então, assim, a rotina de hoje que eu tenho não caberia na Claudete de 9 anos atrás. Como a rotina da Claudete de 9 anos atrás, talvez eu não coubesse na Claudete de hoje. Entendeu? Então, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Quando a gente consegue manter o básico funcionando, o resto a gente vai implementando. Tem gente querendo fazer o acabamento da casa sem nem ter feito o alicerce, sem nem ter subido as paredes ainda. É isso no processo de emagrecimento. Eu tô querendo uma rotina, por exemplo, às vezes deixa eu pegar o celular para poder tirar nossa foto, a gente quer uma rotina de uma pessoa que tem uma vida totalmente diferente da nossa. A gente faz isso muitas vezes, né? Não sei se vocês perceberam no meu Instagram, tirando a semana passada que eu postei sobre as fotos do meu aniversário, não tô postando nada no meu Instagram. Eu tava numa autocobrança tão grande de postar as coisas que eu tava fazendo as coisas não com sentido, mas só pelo motivo de postar. E aí eu dei uma pausa. Falei assim, eu não vou postar nada, só aquilo que eu achar realmente que eu quero postar, como hoje eu postei a despedida do meu carro, mas assim, eu não quero postar nada. Vou perder seguidor? Não tô preocupada com isso. Eu tô preocupada em quê? Manter uma rotina, uma constância. E a constância que eu consigo manter hoje é nos meus stories. Não consigo manter constância em postagem de publicação. E eu não tô me cobrando mais por isso. Ah, mas você vai nos mentores e eles falam que você tem que publicar todo dia, que você tá, não tô nem aí porque os outros estão falando. Eu quero estar saudável. Se eu ficar me cobrando por uma coisa que eu não tô conseguindo fazer nesse momento, eu vou gerar um estresse emocional, que é o que eu não quero. E toda vez que eu tô estresse emocional, eu começo a inchar, mesmo sem comer. Tanto que a minha psicóloga, ela falou sobre isso, eu falei, nossa, doutora, eu achei que eu tava louca. E ela falou assim, às vezes você não engorda, você incha, porque você tá pesada dentro, não tá fora. Aí eu falei assim, nossa, tem momentos que eu tô assim, não tô comendo, não tô saindo da minha rotina, mas eu tô me sentindo inchada. Aí ela falou, porque se inchaço tá dentro, não tá fora. Então, quando eu paro de me cobrar, eu não sinto isso, esse peso, né? Então, hoje, pra mim, o que dá pra ser constante? Os meus stories. Então, é isso que eu vou fazer por enquanto. Depois, eu resolvo o que eu fazer quando eu achar que deve, entendeu? Então, a mesma coisa é você. Hoje, dentro das possibilidades, da rotina que você tem, o que é possível pra você dentro do processo de emagrecimento? Às vezes é um treino em casa. No caso da Aline, já foi possível ir pra academia, entendeu? Então, dentro das possibilidades dela, ela pode ir pra academia. Mas hoje, pra mim, é possível. É possível manter uma alimentação que tem um arroz, um feijão, um ovinho, um frango básico, uma salada com alface e tomate? É o que é possível para você. Aí tem gente que, não, mas fulana toma whey, fulana toma, sei lá, suplementação de, sei lá, magnésio e não sei o quê, né? Esses dias eu vi um story de uma pessoa, eu gosto muito, né? Que é uma senhora que ela tem seus 70 e poucos anos, e ela é toda tricada, né? E aí ela mostrando nos stories dela, gente, ela tem tipo um armário assim, que tem whey, tem um monte de comprimido lá. Eu falei assim, gente, peraí, né? A pessoa saiu, né? Lógico, treinando, tendo coisas saudáveis, mas ela não queria ser escrava de remédio. Mas, de certa forma, você está sendo escravo de remédio. Você está tomando um monte de coisa ali, manipulado. Continua sendo escravo. Entendeu? Mas aí a pessoa fala, não, mas é saudável, porque é coisa, reposição, não sei o quê. Mas aí você sai do movimento que você está tomando remédio por causa de uma doença, e você está ali também tomando. Na minha cabeça, não entra isso, entendeu? Para mim, na minha cabeça, o ser saudável é ser tá natural. Claro que tem momentos que a gente vai precisar de repor, né, por causa de coisa. Mas quando você toma muita coisa, eu acho que também há um exagero nisso, entendeu?
É a minha opinião, claro, que pode ser que tem gente que não concorde, entendeu? Então, pra mim, hoje, eu não tomo whey porque eu não vejo necessidade. E foi o que eu ouvi de uma nutricionista. Se você se alimenta bem, você não tem necessidade de ficar suplementando com whey. Eu como bastante proteína, eu como os ovos, que nem hoje eu já comi 5 ovos, né? Então, se eu como minhas proteínas, se eu como minha alimentação, não tem necessidade de eu tomar whey. Aí a gente fica nessa bitolação da cabeça que você tem que tomar whey, que você tem que tomar suplementação, que você tem que tomar pré-treino, que você tem que... Não, você tem que ser saudável. E às vezes você se cobra porque você não tem dinheiro para comprar aquilo que fulano tá comprando, porque você acha que é necessário. Na minha cabeça não entra isso, gente. Posso estar errada, mas não entra na minha cabeça que eu tenho que ficar comendo um monte de coisa sintética, né? Aí para mim, isso deixa de ser saudável também. E o que eu quero é ser saudável. Essa é o que eu defendo, é o ser saudável. Não ser fitness. Ser fitness é outra coisa, gente. Ser fitness é você manter uma dieta certinha, pesagem de comida, contagem de calorias, não sei, um peso de massa muscular, um peso de... Enfim, é bem regrado. Ser fitness é diferente. Eu prego o ser saudável. Ser saudável mental, emocional e físico. É isso que eu prego. Entendeu? Então, é o que eu defendo. E para mim, colocar um monte de coisa na rotina ali, esse monte de suplementação, esse monte de coisa, pra mim, na minha cabeça, não é saudável. Porque eu tô saindo de uma escravidão pra entrar em outra escravidão. Entendeu? Mas é que, por contexto dela, que ela é fisiculturista também, isso faz sentido. Pra mim, não. Pra mim, que sou uma pessoa normal, não faz sentido, tá? Então, essa é a minha opinião, tá? Não pra ela, se faz sentido, se ela tá feliz, tá tudo certo, tá? E, às vezes, você também, como eu falei de filtrar as redes sociais, é isso, né? É você olhar se você não tá seguindo pessoas que tá te trazendo esse sentimento. Poxa, eu nunca vou ser capaz de chegar naquela vida que aquela pessoa tem, né? A gente olha aí, eu vi uma pessoa uma vez se comparando com Virgínia. Falei, gente, a Virgínia tem nutricionista, a Virgínia tem personal particular, a Virgínia tem uma cozinheira para ela, a Virgínia tem babá para os filhos dela, a Virgínia é milionária, a Virgínia fez várias cirurgias plásticas, né? A Virgínia tem uma coisa de estética só para... Enfim, se eu for me comparar com a Virgínia, coitada de mim, eu nem sei, entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, para vocês também perceberem que se vocês não estão se cobrando por coisas demais, se não está dentro da rotina, da possibilidade que você tem hoje, tá bom? Meninas, tem alguma dúvida que eu posso responder aqui para vocês? Podem aparecer, se quiserem ligar o microfone, se quiserem deixar aqui no chat, para a gente já ir finalizando a nossa aula. Isso mesmo, Aline, a gente dá ouvido para as nossas vozes, né? As nossas vozes, elas querem nos paralisar. Bom, se não tem nenhuma pergunta, bora tirar nossa foto? Olha quem apareceu aí. Fala aí, Lu. O príncipe apareceu aí. Oi! Oi. Oi. O nome dele é o mesmo nome do filho do David Leonardo, né? Noah. Bom, Carla não apareceu? Vamos tirar nossa foto. Carla apareceu. Deixa eu tirar um negócio que tá aqui no rosto da Carla. Aí, bom, tá bom. Aí, meninas, muito obrigada aí pela participação de vocês. E já sabem, né? Qualquer dúvida, deixa eu ver, acho que tem uma mensagem aqui. Dúvida nenhuma, muito esclarecedora. Tá. Não ir para a academia. Obrigada. Por que, Carla, você colocou não ir para a academia? É que você hoje não está conseguindo ir? É isso? Você vai ver, Aline, como vai ser bom para você. Quando a gente sente que é a hora da gente dar o próximo passo, a gente precisa fazer, entendeu? E eu tava desse jeito, assim, não tava mais animada para fazer exercício em casa, né? E assim, esse incômodo de, Maria, todo dia eu tava sonhando com... E é isso, você sabe que quando eu estava no meu processo de emagrecimento primeiro lá, quando deu 6 meses, eu perdi 40 quilos em casa, não é porque eu não estava tendo resultado, mas porque eu comecei a ver que precisava de algo a mais, que aquilo estava começando a me desmotivar. E eu lá atrás, mesmo sem ter estudo nenhum que eu tenho hoje, né, e hoje a psicologia explica isso, né, que a gente começa no básico, mas a gente vai avançando conforme a gente vai se sentindo bem. E aí eu fiz isso. Quando eu senti que era a hora, que não dava mais para aqueles treinos em casa, estava muito básico para mim, eu fui para academia, entendeu? Por várias questões também de flacidez, essas coisas que estavam acontecendo, eu fui para academia. Ninguém me obrigou, ninguém falou assim, vai para academia. Não, eu senti, falei, é a hora de eu ir para academia, entendeu? E aí eu escutei o meu chamado e fui. Como agora também. Eu fiz a cirurgia e eu fazia o crossfit, né? Todo mundo sabe que eu passei 4 anos no crossfit. Quando eu voltei da cirurgia, eu tentei voltar para o crossfit, mas aquele lugar não me cabia mais. Foi quando aí que eu falei assim, não, eu vou para musculação. E eu fiquei na musculação. Tentei voltar umas 2 vezes para os crossfit, ainda fui visitar, mas toda vez que eu ia lá, parecia que aquele lugar não era mais para mim. Entendeu? Ele me trouxe algo bom, positivo naquele momento. Mas dentro da Claudete que existe hoje, o crossfit não cabe mais. Entendeu? E a gente precisa atender esses chamados do nosso corpo, quando ele pede para uma mudança para algo mais profundo, tá? Foi nos slides anteriores, as perguntas está aí respondendo. Tá. Agora entendi. Então, sobre isso, tá, meninas? Então, entenda, o foco é saber para onde eu estou indo. Disciplina é a constância, tá? É o quanto eu repito o mesmo comportamento todo dia, tá? Mas se vocês seguirem essas dicas que eu dei, principalmente essas que eu dei no final, pode ter certeza, o foco e a disciplina vai se manter, tá bom? Tá então bom. É isso. Tchau. Tchau.